A Páscoa é uma mensagem de esperança de Deus ao mundo. São boas notícias de vida e ressurreição. A Bíblia nos mostra que existe esperança em meio à dor. Existe libertação para o escravizado. Há luz para as nossas trevas. Há renovação e vida a despeito da morte. O mundo passa por um turbilhão avassalador. Crises mundiais ameaçam vidas constantemente. Perigos e riscos nas áreas de saúde, política, meio ambiente, finanças e, por que não, espiritual. As guerras na Europa, Oriente Médio e África acentuam o medo por todo o mundo, sem contar o terrorismo e a crescente onda de violência nas ruas que nos ameaçam diariamente. É um constante Deus nos acuda. Mas o que a Páscoa tem a ver com isso? Tudo, diria as Escrituras Sagradas e a história. Veja o que a Bíblia ensina sobre a Páscoa e a poderosa mensagem de vida e esperança para você. Primeira Páscoa. A palavra Páscoa, no hebraico Pesash, significa passagem, passar sobre ou por cima. Esse termo teve origem num acontecimento marcante, a libertação do povo de Israel no Egito. Um anjo da morte passou sobre as terras do Egito, matando todo o primogênito, primeiro filho. Mas foram salvos todos aqueles que tinham marcas de sangue de cordeiro nas suas portas. Depois disso, o povo passou da sua condição de escravos para libertos. Israel passava por imensas injustiças. O povo esteve oprimido e sujeito à escravidão por mais de 400 anos, tendo inclusive seus filhinhos barbaramente assassinados, por mandado do faraó, Êxodo 1. Eram dias terríveis aqueles. Todo o povo era subjugado por uma nação cruel e ímpia. Mas Deus ouviu o clamor e as lágrimas do seu povo, libertando-os com poder e milagres. Nesta primeira Páscoa, os israelitas foram libertos dos seus opressores. Até hoje, os judeus celebram a Páscoa relembrando a libertação concedida pelo Senhor. Páscoa judaica. A Páscoa é a celebração judaica mais antiga que aponta para a grande vitória do Senhor contra os egípcios, na libertação de Israel do Egito. A festa acontece no mês de Abib, o primeiro mês do ano, e dura 7 dias. Cada família separava um animal macho sem defeito, normalmente um cordeiro, para ser sacrificado. Depois, este seria assado inteiro, sem que nenhum de seus ossos fossem quebrados, e depois deveria ser comido às pressas com ervas amargas e pães asmos. Em Êxodo vemos que a origem dessa festa remonta à noite em que culminou na saída do povo de Israel, a primeira Páscoa. Eles deveriam molhar o hisopo, espécie de esponja, no sangue dos sacrifícios e aspergir sobre os batentes das portas de todas as casas. Depois, preparariam para sair apressadamente. Da mesma forma, Deus pode também ouvir o seu clamor. Pode te libertar de tudo que te oprime, quebrando os braços opressores e concedendo a sua paz imensurável. Páscoa cristã, graça, luz e vida. O Novo Testamento mostra uma transição redentora entre a Páscoa judaica e a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios 5:7 parte B que diz: Páscoa de esperança e graça. Ao longo da história, Israel passou por muitos altos e baixos na sua caminhada com Deus. Depois da libertação no Egito, Israel conquistou a terra prometida, estabeleceu-se como nação, mas também experimentou sofrimentos, guerras, ataques, exílio e dominação estrangeira. Contudo, a promessa da vinda do Messias mantinha a chama da esperança acesa em seus corações. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías 7:14. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. O povo de Israel viveu anos à espera do cumprimento da promessa. Haveria de vir o príncipe enviado de Deus, Messias ou Cristo, que estabeleceria o poderoso governo de Deus, colocando um fim em toda opressão e sofrimento. Da descendência deste, Davi, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Atos 13:23. Tal como sabemos, a promessa se cumpriu, Jesus nasceu de uma virgem, cumprindo tudo o que foi dito ao seu respeito. Ele era a resposta para os anos de silêncio.
Ele é a salvação que as almas sedentas há muito aguardavam. Jesus Cristo veio cheio de verdade e graça, trazendo a plenitude a todos que creem nele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1:14, 16 e 17. A Páscoa é um convite à graça de Deus. Uma chamada para descobrir o cumprimento do amor e da verdade em Jesus Cristo, João 14:6. Já não precisamos sacrificar animais para perdão dos pecados. Cristo já nos redimiu, fazendo-o fez de uma vez por todas e para sempre. Páscoa de luz. O mundo caminha na escuridão. Como quem vai tateando à procura de algo que se possa segurar, muitos vislumbram vultos e sombras acerca da verdade. Mas a verdadeira luz que ilumina o coração humano é uma pessoa, Jesus. Aqueles que não compreendem o real significado da Páscoa de Jesus, ainda desconhecem o pleno propósito de Deus para suas vidas. A menos que compreendam a gloriosa luz que advém de Jesus Cristo, as pessoas permanecerão cegas acerca da essência da vida. Somente se entenderem o propósito da morte e ressurreição de Jesus é que descobrirão a riqueza maravilhosa que ele conquistou para os que creem. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Isaías 9:2. Jesus veio para trazer luz resplandecente às nossas trevas. Ele cumpriu esta e mais de 300 outras profecias acerca do Messias. Ele é a luz do mundo, por isso já não precisamos temer a opressão, a morte, o sofrimento e tudo que possa ser tenebroso ao nosso coração. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1:4-5. Páscoa, vida e ressurreição. Jesus também viveu dias de angústia e escuridão enquanto esteve na terra. Ele já sabia que seria moído pelas nossas transgressões, que morreria pelos nossos pecados. Era o preço a ser pago pelo nosso perdão e salvação. Na última ceia com seus discípulos, Jesus esclareceu que seria a sua morte que concederia a vida com Deus. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Mateus 26:26 e 28. Parece muito contraditório todas as relações que poderíamos extrair do cenário de Cristo padecendo no madeiro. O rei dando a vida no lugar de seus súditos. O bendito tornando-se maldito na cruz? A morte poderia derrotar o Pai da vida? O Senhor dos Senhores seria subjugado pelos servos? A verdadeira luz sucumbiria aos poderes das trevas? Este era o triste cenário na sexta-feira a qual Jesus se entregava por amor. Apesar de todos os paradoxos da cruz, Jesus cumpriu o seu plano eterno. Com seu amor incondicional, amou-nos até a morte. Mas, felizmente, a história não acaba aqui. Não acabou naquela triste, escura e dolorosa sexta-feira. Mesmo tendo sofrido tudo, Jesus não deixaria seus discípulos órfãos. Ele não permitiria que a morte e o sofrimento prevalecesse eternamente sobre eles. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, vencendo a morte, todo o mal e as trevas. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Atos 13:29 e 30. Esses foram fatos históricos. Jesus morreu e ressuscitou. Muitos o viram e confirmaram isso. Atos 15:4-6. Jesus vive. Ressurgiu, contrariando todas as leis naturais e todas as expectativas do inferno. Por essa causa nossa fé não é vã. Se ele ressuscitou, nós que cremos nele, também ressuscitaremos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como
Em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Coríntios 15, 20 e 22. Jesus é a nossa Páscoa. A história não acaba na cruz. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou. Ele quer te libertar da escravidão do pecado. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1, 29. Creia! Jesus trouxe boas notícias. Depois da perversa perseguição e terrível morte de Jesus, todos imaginavam que não havia mais esperança, nem sentido para viver. Mas, passados 3 dias, uma boa notícia surgiu: Jesus ressuscitou. Da mesma maneira, Jesus pode fazer reacender a luz da vida. Todos aguardamos boas notícias, mas elas só virão por meio dele, Jesus, o enviado de Deus. Creia que ele tem palavras de vida eterna. Toda dificuldade que você enfrenta aqui não se compara a toda a gloriosa vida que Deus tem preparado na eternidade para você. A ressurreição de Cristo é esse fato histórico maravilhoso que deve encher os nossos corações de fé e esperança agora também em 2024. Apesar de tantas lutas, a vida em Deus, a esperança e ressurreição em Cristo Jesus. Leia a palavra de Deus diariamente. Nela você receberá as boas notícias que renovarão a sua fé e esperança em Jesus Cristo. Não esqueçam de se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos. Que Deus abençoe a todos.